Hoje nós chegamos ao capítulo 9 de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que leva a gente a pensar. É um livro difícil. Eu tenho lido muito sobre este texto, lido muitos livros, muitas ideias divergentes. É um livro que dá várias interpretações e eu acho que a gente nunca vai saber perfeitamente interpretar este livro. Mas eu tenho sido muito abençoado. Eu nunca li tanto Eclesiastes como tenho lido nessa época. Então, no capítulo 9, e a nossa ideia hoje é falar sobre os imprevistos da vida. Porque a vida tem muitos imprevistos. A vida é incerta. E eu estava me lembrando de Tiago, lá no capítulo 4, versículos 14 e 16, um texto que nós conhecemos muito bem. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas desaparece. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim não é de Deus e é maligna. É isso que diz Tiago sobre os imprevistos da nossa vida. E o Eclesiastes concordaria com Tiago, porque lá nos versículos 11 e 12 do capítulo 9, ele disse assim: vi que nem sempre os mais rápidos vencem as corridas, nem sempre os mais fortes vencem a guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre se tornam ricos. Os instruídos nem sempre se tornam famosos. Tudo depende do acaso e da ocasião. Ninguém sabe, diz continuando o texto, ninguém sabe quando vai chegar a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros num alçapão, assim também os homens podem cair na desgraça quando menos esperam. Olha a comparação aqui, né? Às vezes a vida para nós é como um peixe que foi pescado, ou como um pássaro pego no alçapão. Às vezes as redes nos alcançam, às vezes somos presos nos alçapões da vida. Porque a vida é cheia de acasos, a vida é cheia de incertezas, a vida é cheia de fatalidades. Eu perguntaria: quem se prepara, quem estuda e se esforça, consegue sempre os melhores empregos, as melhores posições, certo? Bom, o Eclesiastes diria que nem sempre. Nem sempre os mais preparados alcançam as melhores posições. Você diria: os prudentes nem sempre se dão bem. Mesmo aquela pessoa prudente, precavida, aquela pessoa que economiza para o futuro, aquela pessoa bem controladinha, mas nem sempre essas pessoas se dão bem. E eu estava me lembrando, na época em que o presidente era o Fernando Collor de Mello, e logo no início do seu mandato, ele fez lá o confisco da poupança. E muita gente que tinha dinheiro guardado para comprar um imóvel, para trocar de carro, etc, ficaram
com um pouquinho só de dinheiro guardado. E eu me lembro que naquela época lá na igreja nós tínhamos um irmão chamado José Eduardo Filho. E o José Eduardo falou assim, tá vendo? Aquelas pessoas que gastaram, aquelas pessoas que torraram a grana, que não foram previdentes, essas pessoas não perderam nada. Agora quem poupou, quem economizou, estes perderam tudo. É isto. Os prudentes nem sempre se dão bem. Nem sempre os mais fortes vencem. Vide as famosas zebras do futebol, quando um time fraquinho ganha do time mais forte. Então a vida é cheia de imprevistos. Você marca o casamento, você marca uma viagem, planeja a expansão do seu negócio, e aí vem a pandemia e fecha tudo. A sabedoria popular diz que quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. É verdade, mas nem sempre isso acontece. A sabedoria popular também diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Bom, é verdade, mas vai dizer isto para aquela senhora que perdeu os 3 filhos vítimas da Covid. A vida é uma convivência constante com o imponderável, o aleatório, com fenômenos e eventos que não obedecem à estatística, nem respeitam probabilidades. Hoje é aniversário do Gerry, irmão da Josiane. O Gerry tem sido uma bênção na nossa igreja ali, ele está fazendo manutenção na nossa igreja, cuidando do jardim, limpeza, faz muita coisa, organizando. E hoje é aniversário dele, e logo hoje ele encomendou bolo, docinhos, e logo hoje ele está doente, com uma infecção intestinal. Eu garanto que ele não planejou isso. É isso, viu, Gé? A vida é cheia de imprevistos. Então, se é assim, então o sábio de Eclesiastes nos diz como devemos reagir às incertezas do acaso, às fatalidades e os imprevistos da vida. O texto de Eclesiastes 9 nos ensina a lidar com os imprevistos da vida. E o primeiro ensinamento que ele nos dá para lidarmos com os imprevistos da vida é: escolha viver. Escolha viver diante dos imprevistos. O versículo 4 fala assim: mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Nos tempos bíblicos, os cachorros não eram os bichinhos de estimação que são hoje. Muitas vezes os nossos cães são melhor tratados do que as crianças pobres. Os cães naquele tempo eram animais desprezíveis, sujos, e se alimentavam de carniça. Então o sábio diz que é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. O leão sempre foi símbolo de realeza, de força, o rei dos animais. O Apocalipse descreve Jesus como leão da tribo de Judá e utiliza o cachorro como símbolo para quem rejeita a cruz. Não se admira que chamemos o diabo de cão. O cachorro tinha que se satisfazer das migalhas da mesa. Ninguém ia comprar ração para cachorro. Naquele tempo o cão não valia nada.
Mas o sábio diz que até mesmo um cão vivo é melhor que um leão morto. Entre ser um leão morto e um cão vivo, escolha viver. Os vivos sabem que vão morrer, diz o versículo 5, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Lembre-se que o Eclesiastes foi escrito muito antes de Jesus. O Eclesiastes não tinha essa visão que nós temos do Novo Testamento, de uma vida futura, de céu, de recompensa, de galardão. Não, não. O Eclesiastes viveu antes do Evangelho. E ele diz, olha, quem está vivo ainda pode amar. Quem está vivo pode até odiar. Mas para os mortos, o amor, o ódio e a inveja há muito já passaram. É o que diz o versículo 6. O Eclesiastes acredita num lema simples. Enquanto há vida, há esperança. Alguma coisa que você nem imagina acontecer, pode acontecer, se você estiver vivo. Anuncia-se, por exemplo, a cura para o câncer. Quando será o dia que nós vamos ler estas manchetes nos jornais? Descoberta a cura para o câncer. De repente, o desempregado recebe uma proposta de emprego. O perdido pode ser salvo, mas ele precisa estar vivo. Então você deve se lembrar que, por pior que esteja a sua situação, a morte nem sempre é a penúltima palavra. A morte é a penúltima palavra. Porque a última palavra é da vida que vai engolir a morte. É a palavra da ressurreição. Por pior que esteja ou seja a sua vida, escolha viver. Sempre há esperança. O segundo conselho do Eclesiastes para vencermos as adversidades, as situações imprevistas da vida é: desfrute o que é temporário. Portanto, diz o versículo 7, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Eu já preguei várias vezes dizendo que nós devemos viver à sombra da eternidade. Já disse muitas vezes que nós estamos neste mundo como forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós somos viajantes deste mundo. Mas isto não significa que devemos desvalorizar as coisas daqui. Não devemos desvalorizar as coisas mesmo sendo passageiras. O Eclesiastes nos aconselha a valorizar as coisas desta vida e desfrutar aquilo que é temporário e efêmero. Não sei se você já fez a refeição ao lado de uma pessoa que está de dieta, fazendo lá um regime. É uma temeridade, é uma chatice comer ao lado de alguém que está fazendo regime. Você está de olho naquela picanha e aquela pessoa do seu lado comendo uma frugal saladinha. Ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Eu estava pensando no meu pai, quando a gente ia comer fora, na casa de algum parente,
Alguém perguntava, Lalai, era o apelido do meu pai, né? Lalai. Lalai, que parte do frango você gosta? E ele respondia com um sorriso, qualquer uma das bandas, qualquer uma das partes do frango. Eu gosto muito de gente que diz assim, o meu prato preferido é um prato cheio. Dá gosto sentar com essas pessoas à mesa. Você come com prazer. Não é? Muita gente, quando chegar lá no céu, vai dizer assim, se eu soubesse que iria morrer agora, eu teria comido mais um pedaço daquele pudim de leite condensado. E estas frases, e frases como estas, vão ser usadas por muitas pessoas que não desfrutam daquilo que é temporário. Então, desfrute das coisas efêmeras, temporárias. Eu não estou aqui defendendo a glutonaria, não estou aqui defendendo o hedonismo, mas há coisas que precisam ser desfrutadas. Ir ao estádio assistir um jogo do seu time predileto, caminhar na praia, assistir a um bom filme, ler um clássico. São momentos passageiros, mas nem por isso nós vamos deixar de desfrutá-los. Precisamos entender que a sabedoria não está em desprezar aquilo que é passageiro. A sabedoria está em não absolutizar ou priorizar, dar primazia ao temporário. Eu preciso encarar o temporário como sendo algo temporário. Aquilo vai passar. Os momentos de prazer vão passar. Mas eu vou desfrutá-los. Não vou perder aquelas oportunidades. Nós sabemos que a nossa herança está na eternidade. Nós sabemos que temos uma eternidade pela frente, mas não nos neguemos a aproveitar, a desfrutar dos prazeres que a vida nos proporciona. Um terceiro conselho dado pelo Eclesiastes: celebre a vida. Celebre a vida. Versículo 8 diz assim: procure sempre parecer feliz e satisfeito. Eu conheço pessoas que não perdem a chance de fazer uma reunião ou uma festinha, mesmo sem um motivo aparente. Elas não precisam de uma razão muito especial para celebrar. Gente assim é gente que desfruta a vida e não perde as oportunidades. Eu conheço uma pessoa que todo mês faz uma festinha no dia do nascimento do seu filho. Está sempre celebrando, todo mês. Eu torço para que volte logo a oportunidade de termos reuniões de pequeno grupo, com aquelas mesas fartas, cheias de coisas gostosas, para estarmos juntos, celebrando. Chame os amigos para comemorarem aniversários, um novo emprego, uma formatura, uma nova casa. Ofereça uma feijoada para comemorar a compra de uma nova panela de pressão. Olha que oportunidade de celebrar. A Bíblia diz, procure sempre parecer feliz e satisfeito. Celebre a vida. Celebre a vida. Um quarto conselho para enfrentarmos os imprevistos da vida: compartilhe seus dias com as pessoas amadas. Versículo 9 diz assim: enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Mas eu creio que nós
podemos ampliar este texto e ter um círculo de relacionamento amplo, não só com a esposa. Você pode ser solteiro, pode ser solteira, mas amplie o seu círculo de relacionamentos. Ame bastante, entregue-se às pessoas, devote-se à vida compartilhada, pois você só conseguirá desfrutar a vida se tiver pessoas com quem reparti-la. Uma das máximas da IBVA é que ninguém é feliz sozinho. No último domingo nós celebramos os Dias dos Pais e depois do culto nós tivemos um almoço aqui em casa com os meus filhos, com a minha nora, com a namorada do Abner, com a minha sogra, meu sogro, minha cunhada, a irmã Janice. E foi uma tarde maravilhosa. Passamos a tarde ali comendo, rindo, contando histórias. E a tarde passou assim voando. Compartilhe os seus dias com as pessoas amadas. Sim, às vezes a gente precisa de um pouco de solitude, ficar sozinho, mas o tempo todo. Na igreja, quando voltarmos a nos reunir normalmente, gaste tempo lá no espaço de convivência. Não seja daquele tipo de pessoa que chega e sai sem falar com ninguém. Eu costumo brincar que tem gente que nem desliga o motor do carro. Acabou o culto, o carro já está até ligado. O sábio nos ensina a nos doarmos, a amarmos, a ser presentes. Um quinto conselho para enfrentarmos os imprevistos da vida: diga mais sim do que não. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Este é um conselho para fazermos tudo com empolgação. A princípio é um convite ao trabalho, mas não está só limitado a isso. É também um convite para viver e fazer o que aparecer pela frente. Para você dizer mais sim do que não. Você conhece gente que está sempre com um não na boca? Eu, como pastor, já ouvi muito não na vida. O irmão pode fazer isso, o irmão poderia participar daquilo. Ah, não, não, não. Tem gente que diz mais não do que sim. Uma das coisas das quais eu me arrependo é não ter ficado mais tempo com os meus filhos. Soltar pipa com eles, fazer lição juntos, contar histórias. Estava sempre ocupado. Muitas vezes disse não, não dá, não posso, tenho que ir a tal lugar, tenho uma reunião. E como me arrependo disso? Eu deveria ter usufruído mais. Deveria ter dito mais sim para os meus filhos. Descubra uma coisa que lhe dá medo, enfrente esta coisa. Desenterre um sonho, amplie o seu leque de amizades, experimente um prato novo, visite um lugar exótico. Uma velha recomendação dizia: ame como jamais fosse se machucar. Dance como se ninguém estivesse olhando. Se não quiser dançar, cante no banheiro, como se ninguém estivesse ouvindo. O que vier à sua mão para fazer, faça. Quando a oportunidade aparecer, aproveite-a. Quando o momento se abrir, viva. Alguém lhe ofereceu uma fruta diferente? Coma.
Já estava se levantando para ir embora e o papo esquentou. Sente-nos novamente e abra o coração. Não é fácil vivermos com tantas obrigações e compromissos, com agendas, com horários. Mas o Eclesiastes nos convida a dizer mais sim do que não. O grande escritor Jorge Luiz Borges, ele escreveu: cometi o mais horrível dos pecados que se pode cometer. Não tenho sido feliz. Não cometa o pecado de não ser feliz. E eu quero encerrar esta palavra com chave de ouro. Um sexto conselho para lidarmos com imprevistos é: confie na bondade de Deus. O versículo 1, 9:1, voltando lá no primeiro versículo. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Uma outra versão desse versículo, lá da NVI, diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Os imprevistos são para nós, não para Deus. Os imprevistos, o acaso, a aleatoriedade e a contingência são para os seres humanos, assim como o sábio. O Eclesiastes não era um agnóstico. O agnóstico é aquele tipo de pessoa que diz que é impossível provar a existência de Deus. Não sei se ele existe. Não dá para provar. O Eclesiastes não era um ateu. Muito menos um ateu. Eu diria que ele está na condição daquele homem que levou o seu filho para ser curado por Jesus, dizendo: se o Senhor pode, então nos ajude. E Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível a quem tem fé. Tenha pena de nós. Aquele homem replicou. E aí, aquele homem respondeu: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Ou em outra versão: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Não é esta a realidade de todos nós? Eu creio, Senhor, mas não creio. Eu creio, mas sou incrédulo. Eu creio, mas a minha fé ainda é tão pequena. Tome muito cuidado com as pessoas que têm certezas de tudo, que explicam tudo, desde os mistérios espirituais até a física quântica. Cuidado com essas pessoas, pessoas que colocam Deus numa caixinha e depois apertam a senha e tem uma resposta. Pessoas que tentam explicar Deus. Como sábio, nós também não conseguimos explicar tudo. Não entendemos muitas coisas. O Eclesiastes nos mostra que certas coisas é melhor deixar com Deus. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos, os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Ou como aquela velha frase: deixe Deus ser Deus em sua vida. Não tente ser Deus diante de Deus. Seja uma pessoa que reconhece que não sabe tudo e que nem pode discernir com a exatidão a nossa existência. Mas seja uma pessoa que confia na bondade de Deus. Eu não sei pilotar um avião.
Eu sou apenas um passageiro na vida. Mas Deus é o melhor dos pilotos. E eu concluo dizendo o seguinte: não procure entender o que você não pode entender. O futuro. Não lute contra aquilo que você não pode lutar. A morte. Não tente mudar o imutável. Não tente entender porque algumas pessoas más são abençoadas e algumas pessoas boas não são abençoadas. Não tente controlar o incontrolável, a maldade das pessoas. Nós não conseguiremos nunca controlar isso. Tente apenas viver. E que esta palavra, assim como tem me ajudado, possa ajudar você a conviver com os muitos imprevistos da nossa vida. Deixe-me orar por sua vida. Pai querido, recebe cada pessoa que está participando deste culto neste momento. Tu sabes das lutas e dos imprevistos, dos acasos, daquelas coisas não planejadas. E eu te peço, Senhor, que tu ajude a cada uma delas a lidar com estes imprevistos e que possam perceber que, acima de tudo, mesmo sem entender tudo, elas estão nas tuas mãos. Abençoa cada lar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.